Alguns episódios atrás, a repórter Adriana Ferraz esteve aqui conosco no All Prime, contando a história de como os recreios escolares, o intervalo entre as aulas nas escolas públicas e privadas, tinha se tornado não um lugar de algazarra, correria e brincadeira, mas um pátio silencioso com centenas de crianças absortas olhando a tela dos seus próprios celulares. O silêncio imperava. Esse silêncio acabou, pelo menos em tese, quando na volta às aulas os alunos foram surpreendidos, ou não, com uma nova lei que proíbe o uso de celular dentro das escolas. Mas, em vez de algazarra, em muitas escolas, o que está se ouvindo agora não é o barulho da brincadeira e das risadas, mas o coro de músicas gospel, as pregações devocionais, a leitura em voz alta do Evangelho e outras manifestações religiosas. A Adriana volta hoje ao All Prime para contar para a gente como a pregação, a evangelização e os cultos religiosos invadiram as escolas públicas e privadas em 19 estados do Brasil, numa onda cada vez mais crescente. Vai contar pra gente se pode isso, se não pode, como é que funciona, quem prega e por quê. Bem-vinda de volta ao All Prime, Adriana Ferraz. Olá, obrigada. Eu sou José Roberto Toledo e este é o All Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adriana Ferraz, que história é essa? Como é que as escolas, que são um lugar onde as crianças vão aprender ciência, português e matemática, viraram espaço para culto religioso entre as aulas? Olha, são os chamados intervalos bíblicos. Esse é o nome em função, claro, porque são encontros promovidos durante os intervalos. Os recreios, né? Durante um período regular, de manhã ou de tarde, ou mesmo intervalos, hora do almoço, em escolas que têm tempo integral. Bom, são dois tipos de encontros ou de intervalos. Há aqueles menores, onde os próprios alunos daquela escola, alunos, a maioria deles evangélicos, se reúnem para ler a Bíblia, para entoar um cântico de louvor, uma coisa rápida ali, meia hora, que é o tempo que dura o recreio. E só alunos, então, que compartilham daquela mesma fé, né? Isso acontece em salas de aula regulares, os outros alunos vão embora e ficam aqueles fazendo o tal do intervalo bíblico, ou também às vezes no pátio das escolas, até em ginásios escolares recebem esse tipo de encontro. Mas há também encontros maiores que contam com pessoas externas à escola. Então, pastores, na sua maioria, ou então missionários, que é como esses influencers do devocional se autodenominam e entram nas escolas com a... Como é que é a expressão? Eles são influencers digitais. Sim. Eles têm às vezes 1 milhão de seguidores ou até mais, vídeos que extrapolam aí 3 milhões de visualizações no TikTok, vídeos de devocionais nas escolas. Eles são conhecidos pelos alunos. O que é um devocional? É um momento de devoção, um momento de oração, como se você estivesse num culto mesmo. Você está rezando, você pode ler um trecho bíblico e dar um testemunho sobre aquele trecho, com o intuito mesmo de propagar a sua fé, né? E aí corre o risco de cair no proselitismo, né? Então, a Constituição não prevê que a escola no Brasil é laica, que ela não pode ser usada para fazer propaganda, seja de qual fé for? Sim, ainda assim, né? Ainda está na Constituição isso. O Estado é laico, o Estado não pode subvencionar nenhum tipo de religião, quer dizer, não pode custear nenhum tipo de religião em espaços públicos, como uma escola. Continua, a Constituição continua dessa mesma forma, dizendo que o Estado é laico, ou seja, o Estado é neutro. E não é que ele não tem religião, não é que ele é ateu, ele é neutro, ele trata todas as religiões da mesma forma. Mas não é isso que tem ocorrido nessas escolas públicas, Tem principalmente. culto de candomblé entre essas demonstrações devocionais? Nossa apuração não encontrou nenhum desses. Apenas cultos evangélicos? Sim. Agora, se a Constituição proíbe o uso do aparato estatal para promover a religião A
ou a religião B, como é que esses atos devocionais, esses cultos, essas pregações, né, são permitidas pelos diretores das escolas? Olha, o argumento para se permitir isso é um argumento sempre utilizado. É igual o direito de expressão, sabe? Que se utiliza como se quer nesse país, né? Eu tenho direito de expressão. Eu tenho direito à minha liberdade religiosa. A Constituição também nos dá esse direito à liberdade religiosa. Mas, como lá está explicado, é a liberdade religiosa de culto dentro dos espaços de culto. Ou seja, dentro da igreja, dentro do terreiro de candomblé, né? Não dentro de uma escola. Dos templos. Mas esse é o argumento usado por alunos e por quem está por trás dos alunos para que esses intervalos ocorram nas escolas públicas. Quem está por trás dos alunos? Olha, a nossa apuração também obteve ali informações de que os pastores de igrejas evangélicas orientam os seus fiéis, quer dizer, adolescentes, né, em idade escolar, que frequentam os seus templos, a pregar dentro do ambiente escolar. Então, não pode dizer que em todos esses estados há essa determinação, mas em muitos casos sim, né? O aluno tem que pregar onde ele estiver, e isso inclui a escola. O pastor orienta dentro do templo os adolescentes, os pais dos adolescentes, ou mesmo crianças, a usarem a escola como lugar de pregação. Isso. E há grupos específicos para isso em todo o país. Como assim? Há um grupo que se chama Viva School. É um grupo criado por um jovem evangélico de 21 anos. Ele é de Goiânia. Ele criou esse grupo pela internet e ele orienta como criar grupos de oração, grupos de devocionais dentro das escolas. Então, esses jovens de vários estados que já são evangélicos, eles recebem até mesmo treinamento para fazer esses grupos nas escolas, por esse missionário específico que se chama Lucas Teodoro. Quando eu saí do ensino médio, o trabalho que eu já realizava na minha escola local já tinha uma certa visibilidade nas redes sociais. Então, eu comecei a ser muito comentado aqui em Goiânia, as pessoas começaram a conhecer o trabalho. Então, aos poucos, foram surgindo alguns convites de diretores para que se realizasse algo parecido ali na escola deles. E nós fazemos esse contato com os diretores. Os diretores entram em contato conosco, às vezes é algum diretor que a gente já conhece, que a gente fala, olha, estamos com essa data livre, nós não cobramos nada da escola para isso, é um trabalho 100% voluntário. Esse foi o Lucas Teodoro, missionário e influenciador digital religioso. Há um outro missionário também, mais conhecido ainda, com mais de 1 milhão de seguidores, que se chama Guilherme Batista. Também é de Goiânia. Engraçado, eles são amigos de uma outra pessoa de Goiânia que a gente conhece bem, que se chama Pablo Marçal. São amigos? São amigos. Os três? Sim, são amigos. Eles são bem parecidos, eles têm uma estratégia bem parecida, mas diferentemente do Pablo Marçal, que tem a sua própria escola. Tem uma escola, o Pablo Marçal, aqui em São Paulo, e ele faz isso na sua escola. O Guilherme Batista e o Lucas Teodoro não têm suas próprias escolas, então eles vão a escolas públicas e privadas pelo país para fazer isso. Porque sempre houve, bom, aliás, a fundação de São Paulo foi através de uma escola de cunho religioso, né? Os padres jesuítas fundando a Escola do Pátio, né, de São Paulo, a primeira escola justamente para catequizar os povos originários, ali os tupis que moravam naquele morro. Porém, eu estudei numa escola religiosa, era opcional, nem todos os alunos precisariam participar dos cultos e tinha uma hora específica para isso que não interferia no horário das aulas, nem no intervalo. Agora, numa escola laica que pertence ao Estado, existe alguma discussão? Existe alguma contestação na justiça? O Ministério Público tomou atitudes contra isso? Os governos estaduais e municipais tentaram barrar? Ou estão todos achando bacana? O argumento de quem defende esses encontros é que eles são opcionais, que participa quem quer. Não é o que a gente percebeu. Quando são encontros menores, dentro de uma sala de aula, com um grupinho de 15 alunos, até menos às vezes, e um violão, pode ser que seja uma coisa mesmo voluntária, só tá ali quem quer. Mas há casos em que esses encontros são promovidos nos ginásios lotados, com imagens nas redes sociais, inclusive imagens de menores de idade, expostos nas redes sociais, chorando às vezes, ajoelhados. Chorando por quê? Porque estão em transe. Em alguns momentos, é essa a impressão que há crianças em transe no meio daquele culto evangélico. Em transe como se fosse num culto, num grande templo. Isso, chorando,
dá a entender que estão pedindo perdão e se abraçam ali. Chorando. Sim, menores de idade e com as fotos, as imagens expostas nas redes sociais. Isso me impressionou demais, assim, que fere o ECA também, né? Há uma série de contravenções aqui em relação a nossas leis. Tem tentativas de cura também, como nos tempos? Tem, esse é o mais assustador, sim. A gente só chegou a um caso de um rapaz especificamente, que é esse Lucas, e ele diz que cura, é inacreditável. Ele coloca na internet vídeos, ele não esconde isso. Mas ele não é aluno. Ele não é mais aluno, ele já se formou. E como é que ele consegue entrar na escola, no intervalo da escola, no intervalo de aula, para supostamente curar crianças? Isso nem a Prefeitura de Goiânia e nem o Estado de Goiás nos informaram. Não responderam sobre isso, se calaram sobre essa questão que a gente apresentou. Mas você conseguiu registrar isso em vídeo? Tem provas disso? Sim, tem provas. E o próprio Lucas nos deu entrevista dizendo que sim, que ele tem acesso às escolas, que ele faz o contrato diretamente com diretores escolares. E olha só, tem uma estratégia. Ele combina com os diretores que ele vai fazer uma palestra motivacional. Ele, 21 anos, vai fazer uma palestra motivacional para falar com os alunos sobre bullying, sobre depressão. Vale lembrar que ele não tem nenhuma formação nessa área, mas ele se vende dessa forma, entra nas escolas. E para a gente, ele falou, olha, a gente começa assim, falando sobre essas questões que envolvem os adolescentes, mas aí ao longo do encontro, a gente começa a falar de Deus e mostra que a salvação desses alunos é se entregar a Deus. Adriana, e os diretores das escolas explicam o que quando procurados ou a Secretaria de Educação? Como é que permitem uma pessoa de fora entrar para fazer proselitismo religioso dentro da escola? A Secretaria de Estado de Goiás, de Educação, falou que não tem nenhum acordo, nenhuma parceria, vamos dizer assim, institucional com esses grupos, mas que os diretores têm liberdade para atender a demanda dos alunos. Foi nesse contexto a resposta. Eles não quiseram comentar sobre essa questão de curas dentro das escolas, só disseram isso, que os diretores têm essa liberdade de, por exemplo, chamar uma pessoa para fazer uma palestra. Como é que vai fazer agora que é proibido ter celular na escola para você registrar o culto e botar no TikTok? Boa pergunta, não sei dizer, mas a Bíblia é em papel, né? A Bíblia dá para ler ainda. Agora, esse caso da cura… Porque o objetivo de quem faz isso é divulgar para muito além do que as crianças que estão ali no pátio na hora, não é isso? Sim, sim. Mas sabe que engraçado? Eu vi vídeos desses intervalos, as crianças lendo a Bíblia no celular. Que também dá, né, gente? Hoje dá para fazer tudo no celular. Então, acho que esse não será exatamente um problema, né? Só não sei a gravação disso como vai ser. Você disse que falou com esses dois adolescentes. Quais são os argumentos que eles usam a favor desses encontros devocionais? Justamente essa questão da liberdade religiosa, que o Brasil concede a todos os cidadãos, só que a liberdade religiosa nos espaços de culto, né, não numa escola, e também essa questão que eles sempre afirmam que não são obrigados a participar. Só participa quem quer. Mas nesses vídeos dá para ver as crianças chegando meio que em fila. Sabe quando é um evento da escola que todo mundo vai? Sei. E que vão chegando as turmas? Eu nunca formei fila na escola se alguém não me obrigasse. Alguma vez você Então, fez? Você já viu alguma fila autoformada por alunos? Não me parece voluntário, exatamente, nesse sentido. E esse Lucas, ele entra… Essa série de vídeos dele em escolas estaduais de Goiás e municipais de Goiânia. A gente vê claramente pelo uniforme dos alunos, não tem nem como negar, né? E bom, esse é o argumento de quem é a favor dos intervalos devocionais. E que o dizem advogados constitucionalistas, por exemplo, sobre essa questão? Que é completamente inadequado, né? Que a Constituição veda esse tipo de iniciativa. E mais, a professora Adriana Cecílio, que é constitucionalista, advogada, ela ressalta que a questão desse moço dizer que cura, esse missionário dizer que cura os alunos, pode incorrer em crime de curandeirismo, que é um crime tipificado no Código Penal que rende até 2 anos de prisão. E que aí o diretor escolar ele tem que ser responsabilizado também, né? Porque ele não pode
deixar com uma situação como essa, por exemplo, há vídeos desse rapaz dizendo para um aluno que teria dificuldades para enxergar, não fica claro no vídeo qual era a dificuldade dele, eu sei que ele está com o olho fechado, aí vai o missionário, bota a mão em cima do olho dele, diz que se ele tem fé, ele pode ser curado, manda ele abrir o olho, ele abre o olho. É claro, em nome de Jesus, ele vai abrir os olhos e ele vai enxergar normalmente, em nome de Jesus. Eu não falei que eu curei. Mas você botou a mão lá no olho dele, depois você falou, abre o olho. E ele foi curado. Jesus, ele disse que esses sinais seguirão aqueles que creem. Os alunos, muitos que estão enfermos nas escolas, eles chegam dizendo que eles creem que Jesus pode curar eles. Nós oramos, nós estamos vivendo esses milagres dentro das escolas. Esse áudio que você ouviu é do Lucas Teodoro, supostamente curando um adolescente. Ele chega a fazer testes de visão com o menino, juro, não é brincadeira. Ele bota o menino mais para trás, fala, quantos números tem aqui? E aponta com os dedos ali. Ele tá fazendo o papel de um oftalmologista. E aí fica todo... Mal feito, claro. E os outros colegas assistindo a essa cena, sabe? Tem um menino ali que está sendo curado, entre aspas, e outros colegas da escola pública assistindo. E não é teatro, não é, uma situação não constrangedora. é uma peça, não faz parte de atividades oníricas, não. Não, segundo ele respondeu sobre isso. Ele, diferentemente do governo, ele respondeu. Ele deu entrevista e falou que Deus tem proporcionado estes momentos nas escolas. Que ele tem vivenciado milagres dentro das escolas. E o Ministério Público, que é a quem caberia transformar um crime aparente em denúncia à justiça? O Ministério Público de Goiás não tem absolutamente nada sobre isso. A gente questionou, mandou e-mail, teve uma resposta, que por enquanto não tem nenhum inquérito aberto. O único Ministério Público que tem atuado nesse sentido é o de Pernambuco, que abriu um procedimento interno, não é um inquérito ainda, mas é um procedimento ali de fiscalização para apurar se há excessos nesses encontros bíblicos. Segundo o promotor Salomão Ismail, excessos são momentos em que a música fica muito alta, então atrapalha quem não quer ouvir aquela música, quem não quer participar daquele momento. É um excesso também ter a participação de alguém de fora da escola, como um pastor, e a participação de docentes, às vezes. Há vídeos que a gente vê professores juntos com os alunos nesses momentos. Então, para o promotor, isso é um caso de investigação. O professor não pode estar ali concordando com aquilo, pelo menos ensinando que aquilo é o correto, né? Então, ele abriu esse procedimento, mas ele está apanhando com isso, porque... Apanhando como? Está apanhando porque virou uma guerra em Pernambuco desde que ele instaurou esse procedimento interno. Deputados da bancada evangélica federal e estadual de Pernambuco promovendo audiências públicas na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele teve que promover uma audiência pública que ele precisou encerrar antes da hora, porque estava uma confusão ali, ia dar ruim, ele pegou e encerrou antes. Então ele fala que virou uma guerra ideológica. Agora todo mundo dizendo que ele quer proibir, que ele é contra os cultos, né? Tá sofrendo, mas tá seguindo com o processo ali. E é verdade que tentaram pedir a cabeça dele? Olha, a cabeça dele não sei exatamente, mas tentaram pedir que ele encerrasse esse procedimento. Foram ao procurador-geral. Tentaram forçar que ele encerrasse. Deu a entender isso, mas ele tá firme e forte lá por enquanto, marcou agora para esse início de ano letivo uma série de reuniões. Ele fala que, olha, se for um encontro pequeno, que realmente não tenha proselitismo, que é muito difícil da gente fiscalizar, né? Vamos combinar, não tem como ver isso, mas enfim. Encontros pequenos, dentro da sala de aula, sem música, sem violão, sem proselitismo, ele acha que é possível regular pela Secretaria de Estado, né, de Educação. Elas podem impor regras ali. Mas é claro que cultos, encontros que se tornam cultos, como esse que a gente está citando, não dá para aceitar. Você apurou que já tem encontros ou intervalos devocionais em 19 estados. Alguma secretaria estadual de educação tomou alguma providência para ordenar, criar algum tipo de regulamentação, orientar professores e diretores? Não.
Pelo contrário, né, Toledo? Eu acho que essa é uma pauta que não interessa a nenhum político, nem da direita, nem da esquerda, né? A gente... Ou interessa, depende do ponto de vista, né? Interessa que continue fazendo. Sim, mas eu digo, não interessa você abrir ali, né, um campo de batalha contra isso. Por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem vídeos também desses encontros promovidos em ETECs, que são as escolas de ensino técnico, né, do governo do estado. Às vezes até alunos maiores de idade participam disso. Eu tentei entrar numa escola dessa para visitar e acompanhar um desses intervalos. Não me foi permitido acompanhar isso. Não? Não. Por que você não levou o Lucas Teodoro junto com você? Talvez ele tivesse mais sucesso que com eu, certeza né? teria, né? Sim, mas a gente sabe da pressão que existe política, né, sobre isso. Há diversas propostas de lei que têm sido apresentadas. Já houve um tempo que se apresentou muito isso, depois parou e agora de novo. Propostas de lei que querem colocar a Bíblia na escola. O ano passado, o prefeito de Rio Branco, no Acre, sancionou uma lei para colocar a Bíblia nas escolas públicas. No governo do Ceará, veja só, hein? Que é um governo comandado por um petista, é o Mano de Freitas, que é o sucessor do Camilo Santana. Ele, no ano passado, deu uma declaração favorável a um projeto de lei que também quer forçar o Estado a comprar Bíblias e colocar essas Bíblias nas escolas. Não tem nenhum projeto que fala para comprar o Alcorão ou qualquer outro livro sagrado para outra religião. É sempre a Bíblia. É um projeto político, isso fica claro. A gente conversou com um outro pastor, que é o Douglas Borges, que fala claramente isso para a gente. Olha, os pastores indicam mesmo para que os alunos, os jovens, preguem onde for, inclusive na escola. Conversamos também com um professor da Rede Estadual de Pernambuco que diz que vê claramente esse movimento, e há muitos deputados. Tem uma deputada federal, Clarissa Tércio, que quer que os cultos evangélicos sejam liberados. Tem um projeto de lei na Câmara Federal com esse intuito. Bom, só falta, é só a legalização do que já está acontecendo na prática. E a gente aqui a gente falou também, a gente falou sobre a questão do celular nas escolas, e a gente falou sobre uma outra questão das escolas, que é a militarização. Sim. Né? E a gente encontrou nessa apuração, em Roraima, alunos chegando para a sala, para o turno ali da aula, eu falando já de escola militar, chegando para o início das aulas, se posicionando, aí sim, como um quartel, porque na escola militar é assim, você tem que se posicionar como se estivesse num quartel, e aparece um professor /policial, e não é brincadeira, ele está com a arma na cintura e a Bíblia na mão. E ele começa a ler a Bíblia e pede para os alunos repetirem, como se os alunos, como soldados, precisam repetir. E ele fala amém, amém. Aí fala todo aquele coro. E se um aluno ficar em silêncio? Aí eu já não sei, coitado, o que vai acontecer com ele. Mas, e ele tem essa permissão. A Secretaria de Educação de Roraima nos diz que esses encontros bíblicos ou religiosos são permitidos no início das aulas, mas que esse policial está sofrendo uma apuração ali disciplinar interna por fazer isso. Por causa da arma na cintura ou por causa da Bíblia na mão? Eu imagino a Bíblia na mão. Adriana Ferraz, e tá crescendo? Esse movimento? Uhum. Olha, esse missionário Lucas Teodoro e outros que a gente conversou, eles falam que cresceu muito na volta da pandemia. E a gente percebe mesmo esses vídeos. A gente fez até um levantamento pelo Google Trends, que é uma ferramenta, né, do Google, que a gente pode pesquisar algum termo, e a gente botou lá, devocional. E é muito claro, depois da pandemia, de 22 para 23, mais que triplica a busca por vídeos de devocional, e que se mantém essa busca hoje. E até um mercado de devocional, aí não mercado? Só nas escolas. Como assim mercado? Um mercado. Há livros de como você fazer o seu devocional, há cadernos, coisa diários. Surpreendente isso, Adriana. Sim, é um mercado. Alguém está comercializando a fé. Que coisa. Tem inclusive programas
que te ensinam como pregar, Programas como fazer de áudio, YouTube, isso, canais no YouTube, como fazer o seu devocional. E é para crianças também, direcionado a crianças. Então você pega, compra uma papelaria, um caderno de devocional, que é como se fosse um diário. Menina adora isso, pelo menos adorava na minha época. Uma agendinha ali, um diário. Então você anota ali qual é o versículo da Bíblia que você vai estudar. O devocional é mais ou menos um estudo, né? Você lê um trecho da Bíblia, compartilha com os outros, estuda, conversa sobre aquela passagem. Então é um mercado crescente, isso é muito claro, e muita gente desse meio evangélico que tem milhares e milhares de seguidores acompanhando os seus devocionais, às vezes diários. Em algum estado é mais notório o crescimento desse movimento? Você já citou Goiás e Pernambuco. São os que estão... São os dois que eu percebi, que são justamente por ter Pernambuco, por ter essa bancada evangélica muito grande, que tem mesmo influência ali, e em Goiânia por esses missionários aí, influências digitais. E pelos Pablo Marçal da vida. Adriana, então, pelo que eu entendi, não tem nenhum governo preocupado com essa questão, nem estadual, nem municipal. Então todos deixa do jeito que tá bom, continua assim, né? O único ministério público que se manifestou foi o de Pernambuco e o promotor está sendo alvo de críticas pesadas, para dizer o mínimo, e a coisa está crescendo. Sim. É isso mesmo. Agora a gente vai ver esse ano letivo que se inicia agora, né? Mas a gente tem que ficar de olho. É só ver mesmo nessas redes sociais, TikTok, você consegue ver diversos modelos de intervalo bíblico. Intervalo bíblico, não intervalo religioso. Agora eu estou realmente curioso para saber como é que vai ser o casamento da proibição do celular com os intervalos devocionais. Se vai aumentar, porque afinal de contas as crianças não têm mais o celular para ficar olhando e daí talvez queiram se entreter de outra maneira, ou se como não está mostrando no TikTok, nem no YouTube, nem no Instagram, vai diminuir o interesse. Pois é, mas olha só, a legislação que proíbe o celular, ela não fala de convidados externos, né? Então, por exemplo, se for um missionário pregar numa escola e reunir ali dezenas, centenas de alunos, quem sabe se ele não vai ainda gravar e jogar nas redes sociais, né? Quer dizer que vai aumentar o mercado dos missionários devocionais escolares, muito provavelmente. Adriana Ferraz, onde as pessoas podem ler a sua reportagem e podem assistir ao vídeo que está muito bom? No uol.com.br/tab. E o vídeo? No canal do YouTube do UOL Prime. Muito bem. Adriana Ferraz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação sempre brilhante aqui no UOL Prime. Obrigada, até. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Adriana Ferraz. O roteiro é da Helena Dias. A captação, a montagem e o desenho de som são do João Pedro Pinheiro, que também assina a trilha sonora original. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação é da Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime. Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.